Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, a matéria de hoje foi enviada pelo nosso querido irmão de fé e batalha, Rodrigues. Desde já ficou agradecimento a esse irmão de fé e batalha. E se trata de um velho assunto aqui, muito conhecido, principalmente considerado como teoria conspiratória, que é o famoso Blue Beam, né? Ou raio azul, traduzindo para o nosso idioma. Esse projeto foi muito falado, inclusive alguns canais mais sérios da grande mídia, ainda tem bons jornalistas, chegaram a levar especialistas que falavam dessa tal tecnologia, que se trata de uma tecnologia. Logo quando aquilo começou, muitos não acreditavam, como sempre, né, como é de costume. Mas hoje, se você já andou nas grandes cidades, ou pelo menos vê na TV, como as grandes cidades já têm hologramas, parece que eles vão interagir com você, vão tocar em você, mas na verdade são só ilusões ali, imagens holográficas, e como isso está moderno, como tem realmente se intensificado, e o projeto Blue Beam falava sobre isso. Falava sobre um grande holograma preparado em nível global para aparecer de uma vez para o mundo todo, fazendo parecer ser alguma coisa como deuses ou até invasão alienígena, né? Então especialistas falavam de como estava sendo preparada a atmosfera e tudo mais, mas entrou para a teoria conspiratória. Nós fizemos um vídeo aqui falando de alguns fenômenos estranhos, né, formas que apareceram no céu. E essa mesma imagem que a gente apresentou rapidamente aqui em frame, ela está sendo também comentada agora em 2022, né? Nessa matéria que o nosso irmão enviou, que é do Olhar Digital, depois eu recomendo que você leia lá. Mas diz o seguinte, ó: fadas vermelhas, entenda o fenômeno que atinge o céu do Chile. Matéria muito recente, de 24/8/2022. O Observatório de La Silla capturou imagens impressionantes de um fenômeno meteorológico conhecido como fadas vermelhas, que ocorreu no céu do deserto do Atacama, no Chile. O acontecimento curioso consiste em uma série de faixas avermelhadas que podem assumir os desenhos mais variados. Então, se pode, né? Aqui é uma contradição na matéria. Se pode assumir formas das mais variadas, o negócio era explicar essas formas. E por que batizar de fada, já que assume várias formas? Você vai entendendo, meus irmãos, que a mídia quer te levar para um lado que muitas vezes é o oposto do que realmente acontece? O nosso trabalho aqui nesse canal é fazer justamente esse despertar. Fazer você olhar a matéria com um olhar crítico. As informações que estão ali geralmente nas entrelinhas. As matérias do Olhar Digital eu até gosto, né? Mas às vezes, por ser um portal de informação, não pode traduzir como realmente deveria ser. E esse é o nosso trabalho. Vamos lá. As fadas vermelhas são o resultado de descargas elétricas extremamente energéticas que ocorrem no alto da atmosfera terrestre, entre 50 e 90 km de altitude, acima das nuvens de trovoada. Essas descargas são raios positivos que se dão entre as nuvens citadas e o solo. Porta-vozes do observatório explicaram que durante o dia a luz solar afasta os elétrons do nitrogênio e do oxigênio da atmosfera, e à noite esses elétrons se recombinam com os átomos e moléculas, fazendo com que emitam um brilho vermelho. Aqui uma pequena lacradinha onde eles colocam: o fenômeno civil de inspiração para diversas lendas folclóricas ao redor do planeta, um dos motivos que levou a comunidade científica a duvidar de sua existência por muito tempo. Além disso, o fato das aparições luminosas serem muito breves, durante apenas milésimos de segundo, contribuiu para o ceticismo, já que isso as torna difíceis de ser observadas e capturadas por câmeras. Foi somente em 89 que cientistas da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, conseguiram registrar a ocorrência de fadas vermelhas no céu. Desde então, especialistas de todo mundo vêm estudando esse fenômeno. Então, em primeira vista, parece ser uma descoberta atual, né? E você vai vendo que desde 89... já se sabe desse fenômeno. Então, como assim? Falaram do ceticismo como se fosse uma coisa recente. Mas então é antecedente de 89, né? De 88 para trás. Porque a partir de 89, a Universidade de Minnesota, como eles estão dizendo aqui nos Estados Unidos, já estudava esse fenômeno. Então a quem interessa distorcer a informação. Esse é o ponto. As aparições, além de breves, são raras, ainda mais em ambientes amplamente iluminados como as cidades, cujas luzes artificiais costumam ofuscar fenômenos meteorológicos e astronômicos, razão pela qual os cientistas estabelecem observatórios em locais emos como o deserto do Atacama. Bom, isso aqui, né, uma boa matéria, mas jamais, né, a gente pode esperar que os caras vão desbuiar a coisa como ela realmente é, meus irmãos. O fato é que nós esperamos, não é de hoje, que grandes fenômenos, grandes avistamentos sejam de fatos vistos no céu. Quando se fala, por exemplo, das supostas, né, tem que colocar assim hoje em dia, tem que ter o maior cuidado com o que fala, mas as supostas armas climáticas, se fosse unido com esse suposto, né, raio azul, você imagine o poder
que quem controlasse tal tecnologia iria ter nas mãos, meus irmãos. Imagine tudo isso à sua disposição, o que dava para você criar, né? Imagine que você cria uma imagem de Zeus com trovões e tudo, e as pessoas sentindo isso, né? As pessoas vendo e sentindo o fenômeno acontecer. Então, poderiam convencer a humanidade praticamente do que quisessem, né? É claro que isso até hoje nunca foi comprovado, meus irmãos. Mas quando a gente começa a ouvir, né, coisas que nós já falamos há anos, ser comentadas assim, até com nomezinhos novos, né, fadas vermelhas, olha que nome bonito, né, fadas vermelhas. Quem vai temer uma fada, né? Quem vai achar algo negativo numa fada? A fada vem para fazer o bem, né? A fada madrinha, a Disney não ensinou isso, né? Que as bruxas, na verdade, são fadas e elas vêm para fazer o bem, né? Através da magia. Não foi assim que a gente aprendeu desde criança, naqueles filmes de princesas que esperam o belo rapaz rico, né? Bonito, para casar com elas, não é assim? Então veja que houve toda uma preparação para que a gente chegasse aqui, né? Quanto mais a gente vai vendo hoje os efeitos especiais, você vê inclusive o céu todo estrelado, aquela coisa mais linda, e nem sempre é assim na vida real. Então, meus irmãos, com isso, né, já que não é assim na vida real, eu acredito que essas tecnologias vêm para tornar isso real, né? Agora, a intenção disso, tenho certeza que não é apenas para que você ache o céu mais bonito. Eu tenho certeza que essas coisas estão sendo criadas e, no caso desse fenômeno em particular, as fadas vermelhas, chamadas assim agora, elas não representam o que eles estão dizendo. Aquilo ali quer dizer muito mais do que parece, meus irmãos. Porque não é de hoje. As tribos mais antigas, os povos mais antigos, as civilizações sem contato nenhum, cultivavam entidades e viam essas entidades. Muitas vezes elas poderiam estar falando disso, dessas coisas que apareciam. E por que em determinado lugar, por que em determinada região? Você vê que a gente teve uma explicação aqui das moléculas, dos átomos, disso e daquilo, beleza, né? Mas, querendo ou não, em toda região tem isso. Porque lá acontece esse processo especificamente. Isso nunca é explicado. É explicado o processo em si. Mas por que acontece exatamente ali, ninguém sabe. A verdade é essa, meus nobres e queridos irmãos. Então existe, de fato, muitos mistérios entre o céu e a terra que a gente não conhece. E esses mistérios ficam ainda mais misteriosos quando tem o dedinho do homem, né? Mais precisamente o dedinho da elite, meus irmãos. Eu acredito que daqui pra frente a gente vai ver muita coisa, principalmente em relação com aliens, né? Você vê que desde os anos 70, 80 ou até antes, né? Já se fala dos avistamentos, que estava sendo acobertado isso, acobertado aquilo. Mas nas últimas décadas, principalmente nessa última agora, 2010 pra cá, a gente percebeu que muito material foi liberado, muitas autoridades estão falando disso mais abertamente, coisa que você não via, até protocolos para como lidar com essas coisas, caso ela realmente apareça, já foram liberados. Nós mesmos já falamos disso aqui. Os caras têm protocolo hoje, olha, a gente tem um protocolo para agir caso isso apareça. Então como assim? Por que é que antes não existia, era bobagem e agora os caras estão tratando assim? Eu acho que a verdade sobre essas coisas é uma só, né? O que eu penso que são, já falei aqui em outros vídeos. Agora, se realmente existe uma tecnologia e vai proporcionar vida a essas criaturas, ou fazer com que as pessoas acreditem, aí é outra questão, meus irmãos. Questão essa que eu vou deixar com vocês. Vou jogar literalmente a bomba no colo de vocês. O que é que vocês acham, meus irmãos? Que é essas formas geométricas que aparecem aí, dando, como eu mostrei no nosso vídeo. Inclusive, eu recomendo que você assista esse vídeo aí, dando formas que dá a entender muitas vezes ali até um capiroto, meus irmãos, não é? Aparece ali de repente no céu. O que é que tudo isso significa? Você acredita em deuses pagãos? Você acredita que entidades realmente existem em determinados lugares da Terra e que é possível vê-los, mesmo que seja de relampejo, ou apenas um fenômeno da natureza, ou as duas coisas juntas? Deixa aí, tá certo, meus irmãos? Como você acha que o projeto Blue Beam, se é que existe, se encaixa nessas questões? E como você acha que essa sociedade, né, meus irmãos, que infelizmente idolatra até políticos, como é que esse povo que idolatra homem, né, homem que idolatra homem, se de repente esse mesmo povo sabe que tem aí uma invasão alienígena, que tem aí deuses conversando com eles, eles vendo, ouvindo e até sentindo os fenômenos? Como você acha que esse povo vai lidar com isso, meus irmãos? Você acha que o sistema vai falhar nessa operação se realmente essas teorias conspiratórias mais obscuras estiverem corretas? Deixa aí teu comentário, meus irmãos, eu faço sempre questão de saber, ainda mais quando um público desperto desse, né? Mas já adianta a minha opinião, meus irmãos, aí é 100% de eficaz, né? Se caso Deus queira que não, que isso realmente seja apenas uma teoria conspiratória e nada mais do que isso.
Mas você sabe que, infelizmente, cada mentira, cada teoria desse tipo tem um fundo de verdade. Se isso realmente existir, por mais longe ou diferente do que a gente falou aqui que seja, né, na realidade, é um plano que não tem como dar errado, né? Até pela idolatria, o nível de idolatria que as pessoas têm, de polarização e etc. Então é isso, meus irmãos, enfim. Faço questão de ler, vocês fiquem todos com Deus. Nós voltaremos às 5 da tarde, se assim o Criador permitir. Um abraço e fui.